eu vim com um schedule flexível. Não deveria... Que era picadinho, né? Tipo, não de deveria manhã... ter feito isso. Não poder mudar. Na cabeça deles, eles podiam fazer o que eles quisessem na minha vida, na vida deles. Então, assim, eles passavam o meu schedule no domingo. Chegava numa terça-feira, do nada, eles alteravam. E era sempre pra eu trabalhar mais tempo. Igual, por exemplo, eu tinha muito tempo de break. Que as crianças iam pra escola 8 horas da manhã e voltavam às 2. Então, eu tinha muito espaço. E eles aproveitavam pra eu trabalhar, tipo, até 9 horas da noite, até 10 horas da noite, mesmo com a mãe e o pai em casa. Foi uma coisa que também começou a me irritar. E o que me incomodava é que eles não me perguntavam se eles podiam fazer essa alteração, porque eu debatia muito com eles, inclusive, na Atleca, por causa disso. Que eu falava, gente, mas eu faço terapia, eu tenho a minha vida pessoal. Aí o pai falava assim, mas você veio com um schedule flexível. Aí teve um dia que eu falei assim, eu vim com um schedule flexível, mas você precisa conversar comigo. Não é porque ele tá flexível que você pode alterar o tempo que você achar conveniente pra você. E, tipo assim, eles alegavam que como o pai era diretor de hospital e a mãe é médica, eles alegavam que era por causa disso, mas nem sempre era sobre o trabalho deles. É porque eles queriam ter um momento deles mesmo de lazer, sabe? Queria ir pra alguma festa, encontrar amigos, igual a mãe. Ela adorava tomar um vinho com as amigas, sabe? E eu sentia que era muito isso. E as crianças não ficavam com o pai. Não ficava. Quando eu ficava off, ela tava com a mãe, as crianças. Não ficava com o pai de jeito nenhum, momento off. Só quando era tempo perto de dormir, sabe? Igual, sexta-feira, vai dormir 9 horas da noite. Aí sim, ficava com os pais, porque 9h30 ele ia pôr na cama. Com o pai, no caso, quando a mãe não tava presente. Sim. Entendeu? Então, isso aí começou a me pegar muito. E as crianças, elas eram fáceis de Eu tive lidar? muita dificuldade com a de 2 para 3 anos e com a de 8. A de 8 eu tive dificuldade com ela porque ela queria meio que mandar em mim. Quem era a babá era ela. E eu acredito também que, por questão de alimentação, ela meio que queria saber tudo que eu tava comendo. E eu sinto que isso era uma coisa do pai, porque o pai meio que escondia a comida de uma forma indireta. Então, uma coisa também sobre o inglês. Ele, às vezes, a gente ia fazer reunião e eu ia tentar debater sobre, não sobre alimentação, mas sobre... Porque chegou um momento ali da minha vida que eu tava muito cansada mentalmente. E o que acontecia? Ele queria jogar a culpa em mim, que era porque eu já tinha entrado no curso, final de semana, no meu tempo off, eu não tava em casa, que eu tava tendo uma vida muito agitada. Eu não tinha um tempo pra mim. E eu falei pra eles que não tinha nada a ver, porque no Brasil a minha vida era agitada. Eu só tava continuando aqui. Então eles falavam que o meu cansaço em relação às crianças era por causa disso, sabe? Mas não, obviamente que não é por causa disso. Sim. Nem eles ficavam com os filhos dele, que era o tempo inteiro. Pensa eu que tenho a obrigação de ficar com os 3. Então, assim, quando eu ficava com as 3 ao mesmo tempo, eu surtava. É, provavelmente. Porque era idade muito diferente. A de 5 anos, ela queria a mesma atenção da de 3. E a de 8 anos, meio que queria mandar em mim o tempo inteiro, falar o que tinha que fazer. Nossa. Entendeu? Aí você já... Aí eu chegava na mãe, comentava às vezes sobre, e a mãe alegava que eu tinha que conversar com o professor. Igual a de 3 anos, ela me agredia bastante, sabe? Tipo, sério, amiga? Hã? Sério? Sério. Sem zoeira nenhuma. Teve um dia que eu tava na minha reta final ali do programa, né? No caso, eu fiquei 5 meses no programa, gente. Eu não dei conta de ficar mais. É igual eu falei, esse programa não é pra todo mundo. É. Não foi pra mim. Então, o que acontece? Durante esse processo, que eu tava ali na reta final de sair do programa, eu virei pra mãe e falei assim, olha, essa mais nova aqui, fulana, ela me chuta, eu não tô conseguindo pôr roupa nela hoje. E realmente, eu tinha que acordar às 6h30, trocar todo mundo, preparar a lancheira e sair. A mãe às vezes me ajudava e o pai às vezes me ajudava, mas normalmente ele não me ajudava, porque a mãe tava na academia, todo dia ela ia cedo pra academia, tipo 5h30 da manhã ela ia pra academia, e o pai eu não sei o que ele ficava fazendo. Mas enfim, não me ajudava. Aí teve um dia que eu falei, eu preciso muito de ajuda. Eu dei um berro na casa, assim, que foi... Eu tava num momento que a gente não tá dando conta. Aí ela falou assim, mas ela me bate também. Eu, tipo, E aí? E aí? Tipo, bate em você, não em mim. Mas enfim, eu sentia que eu tinha que educar as crianças, entendeu? E era aquela gritaria, aquela choradeira de manhã? Da mais nova, sim. Da mais nova, a do meio... A dificuldade que eu tinha com a do meio era em questão de acordar ela... ir pra escola, porque ela odiava ir pra escola, e tomar banho. O de resto, ela era super tranquila. Mas na parte de tomar banho e na parte de acordar e colocar pra dormir, gente, era uma peleja, mais uma peleja. Meu Deus. E a menorzinha? A menorzinha, ela fazia o que ela queria na casa.
Quem mandava na casa era ela. Todo mundo fazia as vontades dela, literalmente. Todo mundo. Só pra evitar gritaria, evitar choro, sabe? Sim. Então, eu acho que ela sentia que ela... A cidade, eu acredito que já começa a ter uma noção, né? Com certeza. Ela sente e ela sabe qual é a pessoa que faz tudo o que ela quer. Exato. Tanto que eu tenho certeza que as crianças eram de uma forma quando ninguém tava em casa. Tipo assim, quando tava só com você, eles te obedecia, fazia tudo. Mas quando um dos pais Sim. estão na casa, Principalmente o pai. eles... É muito difícil de controlar a criança. Exatamente. Eu largava de mão. O que me irritou uma vez também foi porque eu tinha a obrigação de dar janta pra elas em média de 6:30 da tarde, 7 horas da noite. Porque 7:30 elas tinham que estar no quarto já. Não sei se dormia, mas eu já tinha que estar lá. Aí o que acontecia? Teve uma vez que o jantar saiu muito tarde. Só que eles não me avisaram que o jantar ia sair tarde. E nisso, a do meio tava me pedindo pra comer snack, porque ela tava com fome. E a mãe já me proibiu de dar snack pra ela a partir de um certo horário. E eu tava ali cumprindo a minha função de au pair, de babá, de respeitar as regras. E ela simplesmente começou a gritar comigo, a criança, que ela tava com fome, tava com fome. Eu falei que ela tinha que esperar, tinha que esperar. Aí nisso o pai e a mãe estavam no quarto. Aí a criança subiu, pediu pra comer, a mãe autorizou e eu já tinha falado não. E, tipo assim, gente, isso era uma coisa que acontecia com frequência e eu ficava muito irritada. Porque eu tava ali dando a minha palavra de não e os pais chegavam e davam a palavra de sim. Aí eu ficava, gente, tudo bom? Cadê minha autoridade aqui? É. Então, como é que você ia... Aí eu fui ficando cansada por causa dessas coisas também. Que isso foi uma parte em questão também que a au pair antiga não me avisou. Que eu acredito que... Gente, sério, fala tudo pra pessoa. O que vocês consideram defeito ou não considera, fala. Porque quem vai decidir sobre a vida, quem vai passar por aquilo, vai ser a pessoa seguinte. Então aí tá nas mãos delas. E essa au pair anterior, ela ficou 2 anos com eles? Ela ficou 1 ano com eles, daí ela trocou de família, mas aí eu não sei se eu posso entrar muito a fundo na história dela. Não, sim. Eu só queria saber mesmo se ela tinha ficado mais tempo que você. Ela completou 1 ano com eles, mas aí aconteceu algumas coisas, ela voltou com eles. Ah, entendi. Tá. Aí ela aconteceu não vou entrar a fundo. Não entra. E aí, aconteceu todos esses detalhes, aí você começou a ficar meio estremecida com eles, e aí quando foi que você decidiu, tipo, cara, já era, não vai rolar Eu mais? ia tentar aguentar 6 meses, porque nisso eu tava conversando com uma assessoria, e eles sugeriram pra eu ficar pelo menos 6 meses no programa, né, pra conseguir fazer a troca de status. Mas aí eu fui chegando no limite que eu falava, cara, não dá mais, porque o que começou a acontecer, começou a me incomodar, além do curfew, foi essa troca de horário, do nada. Repentina, sem me perguntar absolutamente nada. E eles não tinham empatia comigo. Teve um dia que eu virei e falei assim, mas eu tenho terapia esse horário. E ela, tipo, tô nem aí. E daí? Você vai ter terapia, querida? Tô nem aí, eu preciso resolver o meu problema. Então isso aí começou a realmente... Foi aí que começou o gatilho, sabe? Aí nisso, dentro do processo, eu até tentei fazer o rematch e tal, fiz entrevista com algumas famílias. Aí algumas famílias, a hora que eu ia conversar com a au pair, tinha sempre alguma coisinha que a família não tava contando. Aí eu conversava com a au pair falava a verdade e tal, e eu falava assim, igual situações de eu ver sobre uma criança e uma delas era autista, a família não falou sobre isso. E eu não vim aqui com especial needs, sabe? Então, assim, não que pra mim seria um problema, no caso, porque eu não tenho conhecimento sobre... Então, eu falei, não dá. Aí a família não falava sobre... Então, assim, eu até tentei fazer o rematch. Só que eu nunca quis sair daqui da Georgia, porque eu gostei aqui do estado, porque aqui não tem neve. Não, tem neve, né? Cada 3 anos. Mas é bem pouco. Mas é bem pouco. Eu acredito que aqui o clima é muito parecido com o do Brasil. Tem todas as estações do ano. Assim, na região onde ela mora, tá, gente? Que é São Paulo. Ah, é. Na região onde eu morava, né? Não. Né? Você mora lá no Nordeste, né? Muito calor. Então, aí eu queria algo parecido ali com o estado de São Paulo. Uhum. E foi onde que eu descobri que é a Georgia, porque eu tava querendo ir muito pra Flórida. Mas eu falei, gente, a Flórida parece meio perigosa. Ah, eu acho que não é perigosa, mas, amiga, eu não sei se você gosta do clima seco Então. e quente. A Flórida é assim, é úmido, mas ao mesmo tempo seco e muito calor. Não gostei, não. Eu fiquei lá 8 meses. Eu morava em Jacksonville. E
Mas, assim, eu tenho um problema com sol, né? Eu não saio no sol. Sou igual morcego. Mas, pra quem gosta de praia e tal, lá é o lugar. Eu gosto muito, mas eu gosto de clima temperado também. Eu não gosto de coisa muito seca, porque eu tenho bronquite, isso acaba afetando. Então, não é bom não pra minha saúde. É,